A gente disse logo no comecinho do Entre Nós, a gente vai a Brasília agora, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento na Polícia Federal, na capital do país, depoimento a respeito do caso das joias. A Natália Pazzi está por lá, na porta da Polícia Federal, e traz mais detalhes para a gente. Natália, tem alguma previsão de quanto tempo mais o ex-presidente vai continuar a prestar depoimento, Natália? Boa tarde. Oi, Fábio. Boa tarde para você, Adriana. Uma Boa ótima tarde. tarde para quem nos acompanha. A gente segue em frente aqui à Polícia Federal, a sede da PF em Brasília. Nesse momento, chuviscando um pouco, então está toda a imprensa e também a polícia um pouco mais reclusa aqui no espacinho que foi cedido pela PF. Isso porque a gente não pode entrar na sede da Polícia Federal, onde está acontecendo esse depoimento. A oitiva que começou por volta de 2h30, Bolsonaro chegou mais ou menos 2h15 aqui à sede da PF. Não tem ainda uma previsão de quando esse depoimento vai de fato terminar, quantas horas ele deve durar. Então já tem aí basicamente 2 horas que esse depoimento está acontecendo e não apenas de Bolsonaro. Além dele, outras 9 pessoas estão sendo ouvidas também pela Polícia Federal simultaneamente em diversas salas aqui da PF e também na Polícia Federal de São Paulo. Entre elas, Mauro Cid, que é tenente-coronel, era ajudante de ordens de Bolsonaro à época que ele esteve à frente da presidência da República e foi o responsável por assinar um ofício e encaminhar à Receita Federal numa tentativa de retirar aquele primeiro pacote de joias avaliado em mais de 16 milhões de reais que ficou apreendido na alfândega, na Receita Federal, no aeroporto de Guarulhos, aí em São Paulo. E esse depoimento tem como base justamente esse primeiro pacote que foi apreendido e toda essa movimentação por parte da gestão Bolsonaro em tentar retirar este pacote que entrou ilegalmente aqui no Brasil. Também outros 2 pacotes e também armas que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu de presente, teria recebido de presente durante a gestão dele à frente da presidência do governo da Arábia Saudita. O objetivo da Polícia Federal em fazer esses 10 depoimentos ao mesmo tempo é para confrontar essas informações, esses depoimentos e também impedir que sejam feitas ali combinações de depoimentos, de falas e também entre as defesas das pessoas que estão prestando esses depoimentos. O que a gente conseguiu de bastidor com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro? Em um primeiro momento, ontem, inclusive, ele passou o dia todo na sede do PL, que fica na região central aqui de Brasília, em uma espécie de treinamento com cerca de 5 advogados dele, da defesa dele. Foi basicamente um treinamento para saber o que ele deveria falar hoje, porque na avaliação desses aliados era muito difícil que Bolsonaro permanecesse em silêncio, que ele de fato iria falar, então ele foi treinado para ter esse direcionamento do que falar. E esses aliados de Bolsonaro, eles também avaliam que essa chance de hoje, desse depoimento, é uma oportunidade para ele tentar ali criar a versão dele sobre os fatos e diminuir esses ruídos desse escândalo envolvendo esses pacotes de joias. Eu consegui algumas informações com fontes da Polícia Federal em relação à linha de investigação. 2 perguntas vão fazer parte da construção dessa linha de investigação com o Bolsonaro. O primeiro questionamento é o seguinte: se de fato Bolsonaro foi o responsável por dar a ordem ao ajudante de ordens dele, também aos funcionários do Palácio do Planalto, à época à frente da presidência da República, para a tentativa dessa retirada das joias na Receita Federal em São Paulo. E um segundo questionamento será feito pela Polícia Federal a ele, qual seria o destino final desses itens luxuosos que ele acabou recebendo aí nesses últimos anos à frente da presidência da República. Então a gente segue aqui em frente à PF, por enquanto, movimentação apenas por parte do efetivo policial e também da imprensa. A gente está aguardando qualquer tipo de movimentação. Bolsonaro, que entrou pela garagem e não se pronunciou até o momento com a imprensa. É isso, Natália. Lembrando que Bolsonaro tem que esclarecer o primeiro pacote que ficou retido na Receita Federal, justamente como a Natália disse, se ele agiu diretamente, né, utilizando o ajudante de ordens que estava no gabinete dele como então presidente, para tentar tirar aquele pacote de joias milionárias, 16 milhões de reais retido na Receita, e as joias que ele efetivamente levou com ele e teve que acabar devolvendo. E além disso, Natália, considero que uma questão muito importante é a Polícia Federal e as autoridades policiais investigarem por que tanto carinho em forma de diamantes com o então presidente Bolsonaro. Por que um chefe de Estado brasileiro ganhou tantas joias, sendo que isso nunca foi feito, por exemplo, com outros chefes de Estado, inclusive americanos?
E não apenas joias, né, Adriana? Bolsonaro também recebeu como presentes armas da Arábia Saudita. Essas armas, elas já foram devolvidas pela defesa dele aqui à Polícia Federal, e o segundo e o terceiro pacotes de joias foram também devolvidos pela defesa nessa semana e também na semana anterior, na semana passada, em uma agência da Caixa Econômica Federal. Mas tudo isso só aconteceu depois de uma determinação do Tribunal de Contas da União, que diz que, levando em consideração o valor desses itens luxuosos, caros, de fato, aí o primeiro pacote valendo cerca de 16 milhões de reais, o segundo 1 milhão de reais e o terceiro estimado em 500 mil reais, porque esses presentes não seriam itens pessoais que o Bolsonaro poderia manter como presentes para ele mesmo, que esses itens deveriam ter ido diretamente para o acervo da Presidência da República e evitar toda essa dor de cabeça, toda essa investigação. Então, esses pontos deverão ser esclarecidos, pelo menos questionados pelos agentes aqui da Polícia Federal, para tentar ter uma linha de investigação mais clara. E conversando, inclusive, com uma fonte da PF, essa fonte me falou o seguinte, que independentemente das respostas de Bolsonaro, a PF vai conseguir chegar a uma conclusão em relação a essa investigação, ele falando ou não, ou dependendo do que ele fale. Isso é apenas uma chance para esse esclarecimento, que a PF vai continuar com essa investigação, independentemente do que possa ser dito por Bolsonaro. Tá certo. Muito obrigada, Natália Paz, falando ao vivo de Brasília. Bom trabalho aí para você. Obrigado. Até mais.